Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Ah, Hoje eu optei por fazer uma aula gravada porque eu preciso que alguns conceitos que eu vou passar para vocês possam voltar e acessar esses conceitos de novo na hora de fazer algumas atividades que eu vou passar no futuro, ok? Então a nossa primeira aula eram conceitos muito simples relacionados a atividades, mas hoje eu vou passar alguns conceitos mais complexos e aí seria interessante que vocês tivessem essa aula para acessar, tá certo? Muito bem. Então vejam, eu vou fazer um exemplo completo e vou começar a acrescentar uma série de informações que vão ser úteis para vocês fazerem as atividades no futuro, ok? Bom, então vamos lá. Ah, Vamos mudar aqui para a tela. Estamos aqui na tela inicial do project e aí a primeira coisa que a gente faz quando entra no project é a gente, como eu já passei para vocês, vou preparar um projeto, né? O project já como eu abri esse arquivo do project agora, o project, se eu vier aqui em projeto, ele tem informações do projeto, ele está colocando dia 15 de março de 21 é o início do meu projeto. Sem problema nenhum, podemos deixar assim, isso depois a gente vai mudar, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu preciso é das atividades. Então, a lista de atividades mãe e atividades filha, eu vou colar aqui no nome da tarefa. Quando eu faço isso, vocês podem ver que toda a informação foi colocada e vem nesse padrãozinho aqui de agendamento manual, agendada manualmente. Quando ele faz isso, não temos aqui data de início nem término, nem temos duração, nem temos a barrinha aqui no gráfico de Gantt na direita. Muito bem, o que é que a gente pode fazer agora? Então agora a gente vai só marcar, clicando aqui nesse ponto, o todo o projeto e vamos simplesmente selecionar aqui agendamento automático. Ao clicar em agendamento automático, vemos que temos data de início e término, temos a barrinha no Gantt e ele coloca uma duração prévia aqui de um dia. Muito bem. Eu vou só marcar tudo aqui e vou limpar aqui a formatação, tá? Limpar a formatação. Só para ficar tudo certinho. Segundo ponto que a gente já abordou com vocês é interessante a partir de agora eu já verificar se está aparecendo, vou aqui inserir a coluna, se chama EDT. A coluna EDT, todas as atividades estão aqui no primeiro nível, então não é assim que a gente quer. A gente vai ter que agora dizer quem são as subatividades, né? De cada atividade mãe. Então a gente vai começar aqui por instalações, e aí selecionei as duas instalações. Quando eu clicar nesse botão aqui de recuar a tarefa, ele vai dizer que essas atividades são atividades filha de serviços preliminares. Vou repetir isso com estacas, blocos, baldrames, impermeabilização de baldrames. Vou repetir agora com muro de arrimo, estacas, baldrame, pilares e alvenaria e impermeabilização. Isso tudo faz parte do muro de arrimo. Com relação à superestrutura, a gente tem até desforma de laje. Com relação a fechamentos, alvenaria. Com relação a revestimento de parede, a gente tem chapisco, reboco e revestimento cerâmico. Depois, revestimento de piso, a gente tem contrapiso, regularização até piso de madeira. Vejam que aqui vocês já podem notar que a EDT está obedecendo o que a gente está fazendo. Agora, com relação à cobertura, a gente tem estrutura e calhas. Com relação às esquadrias de alumínio, a gente tem contramarcos e esquadrias e vidros.
Esquadrias de madeira a gente tem batentes e guarnições. Com relação à churrasqueira, só tem isso mesmo, churrasqueira em alvenaria. Nesse caso aqui, poderia inclusive ter deixado sem criar a atividade filha, né? Mas por questão apenas de organização, eu deixei desse jeito. Instalações. Eu tenho instalações hidráulicas até acabamentos. Depois elétrica, eu tenho de instalações elétricas e acabamentos. Gesso, eu vou ter somente o gesso. Pintura, eu terei até paredes externas. Aqui eu tenho a pintura de lado, de portas, né? Paredes externas, toda a pintura. Depois, serviços externos, a gente tem muro, contra-piso e regularização e revestimento cerâmico. Opa, é. Serviços complementares, a gente tem serviços finais e limpeza final, totalizando aí um projeto com 69 tarefas, subtarefas, né? Muito bem, próximo passo. Próximo passo é a gente preencher a duração com a duração que foi calculada para cada uma dessas atividades em função da sua composição, ok? Então, isso aqui é calculado. 5, esse aqui tem 5 dias, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 10 dias para baldame, 2 dias para impermeabilização. Com relação às estacas, a gente tem 2 dias, com mais 2 dias, com mais 3, 2 e 1. Pilares, 16 dias. Lajes, pré-moldadas 12. 5, 7, 2. 5, 7, 2. Alvenaria, 16 e 5. Notem que na direita já as barras tomando o tamanho e é para refletir exatamente a duração que a gente está inserindo. Parei aqui em revestimento de parede, a gente tem chapisco, reboco e revestimento cerâmico. 2, 14 e 7. 2 dias para um, 14 dias para outro e 7. Revestimento de piso. 4, 3, 1, 9, 1. 4, 3, 1, 9 e 1. Cobertura. A gente tem 10 dias, depois 2 dias para as calhas. Esquadrias. Esquadrias de alumínio. 2, 25 dias, depois 2 dias. Esquadrias de madeira, a gente tem 10 dias, e as guarnições de um dia. Churrasqueira, 9 dias para fazer a churrasqueira. Instalações hidráulicas, 8, 2, 8 dias, depois 2, depois 5, depois 2. Instalações elétricas, 8 dias, 2 dias. Gesso. Gesso são 5 dias. Pintura, 9 dias, 5 dias, 2 dias, 9 dias, 3 dias. Muro, 19, 4 e 7 dias. Serviços finais, 20 dias. E limpeza final, 2 dias. Muito bem, chegamos aqui ao passo da duração, está feito. Com a duração, ele já calculou algumas datas, preencheu aqui o Gantt. E para a gente resolver a parte inicial, que é a parte do
do tempo do projeto, a gente vai precisar agora colocar as predecessoras. Também já vimos isso na aula passada. Vou colocar aqui. Começa na 3, então ela não tem predecessor. E aqui a 4 vai ser 3. Notem o que aconteceu aqui. Vejam, uma vem depois da outra, mas a gente percebe que aqui tem um final de semana no meio. É isso? Muito bem. Estacas. Depois da 6. Opa. Estacas é depois das... Na verdade, estacas não tem, né? Blocos é que tem, depois das 6. Então vejam que a instalação provisória aqui e terraplanagem, pela minha programação, elas estão começando juntas. Né? Não tem predecessor aqui, instalações provisórias e gravação de estacas. Certo? Começou todo mundo junto. Pode ser feito? Pode ser feito, tá? Baldrame. Depois de 7 e depois de 8. E aqui a gente já pode começar a visualizar no nosso gráfico gigante como é que o projeto está ficando. Vamos então seguir. Estacas. 11, 12. Estacas. As estacas não tem. Aqui é 11, 12, 13, 14. Então eu vou começar com alguns serviços preliminares. À medida que eles avancem um pouquinho, eu já começo a colocar estacas. E o muro de arrimo também começa a ser feito quando eu estiver fazendo as instalações provisórias. Então tudo começa junto. 14 e agora. Não tem nenhuma de pilares. E vou começar agora com 17, 18, 19. Depois fechamento. Alvenaria 21. Vejam o que é que está acontecendo. Eu não estou colocando para nenhum início, nenhuma atividade dessa que inicia a atividade mãe, uma predecessora, certo? Estou colocando somente para as outras. Então eu sei que a alvenaria, oitões e caixa d'água vai vir depois de alvenaria. Mas a alvenaria, pelo que está acontecendo aqui, está começando junto com o projeto. E isso não é correto. Okay? Mas estou fazendo isso de propósito. Eu estou dando uma olhada só no relacionamento das atividades dentro das atividades mãe. Alvenaria, depois revestimento de parede. Vamos dar uma olhada no revestimento de parede. Não tem nada no primeiro. 26, segundo. E aqui vai ser 27 e 34. 34 que é piso de madeira, tá? O revestimento cerâmico, só vou colocar depois que eu colocar o piso de madeira. Vejam que aqui ele colocou já uma setinha dizendo que isso só, esse revestimento cerâmico só pode ser feito depois do piso de madeira. Professor, por quê? Detalhe construtivo, você estiver executando a obra é que vai dizer. Talvez até você não queira colocar o piso de madeira antes para depois fazer o revestimento cerâmico na parede, tá certo? Mas pode ser que a solução que você adotou precise que aconteça desse jeito. Muito bem. Prosseguindo. Contrapiso. Não tem. Aqui 30, 31. Aqui 32 e também 27. O e também significa que só vai poder acontecer depois que o 27 também aconteça, né? Separação por ponto e vírgula. Então, é assim que vai ficar o desenho. Começam a aparecer essas setinhas. E o piso de madeira, 33. Vejam o relacionamento entre as atividades.
né? Essa atividade aqui, ela estava próxima dessa outra atividade aqui de cima, ela foi deslocada por conta dessa atividade de baixo. Prosseguindo, estruturas de madeira e telhado. Não tem, mas tem a outra de baixo, para ligar as duas atividades. Contramarcos. Ah, Contramarcos 39. Não tem, mas aqui tem uma que depende dela, 39,40. Depois tem batentes, não tem, mas tem aqui 43, uma que depende da outra. Churrasqueira não tem. E aí, instalações hidráulicas não tem. Vai vir depois de 23, aqui eu já consigo definir. Quem é a 23? A 23 é alvenaria, então só vou poder fazer instalações hidráulicas depois da alvenaria, depois da 23. E agora, tampo de granito, 48. Depois das instalações, aqui 49, aqui 50. Instalações elétricas não tem, mas aqui embaixo acabamento tem 53. Gesso não tem. Pintura. Ah, massa corrida externa 56. Vem depois de gesso. E aqui vai 58, 59, 62 e 60. Serviços externos, muro não tem, nem contrapiso de regularização, mas revestimento cerâmico tem que ser depois do contrapiso de regularização. E serviços finais, não está marcado, limpeza final vai ocorrer depois de 61, que é 61. Não, vamos colocar aqui depois, serviços finais, limpeza final depois de serviços finais, que é 68. Muito bem. Veja que tá faltando informação aqui, certo? Então vamos dar uma repassada para ver se a gente consegue resolver o que é que está faltando. Bom, pessoal, durante o planejamento a gente tem a liberdade de fazer mudanças, né? Se alguém disser assim, olha, não vai dar para fazer as estacas, começar as estacas junto com a instalações aí, terraplenagem não. O que é que a gente vai fazer? Bom, eu vou colocar então as estacas para ocorrerem depois aqui da atividade 4, que é instalações provisórias e terraplenagem 4, até a segunda parte dela. Muito bem, resolvi. E vejam que o que estava, quando você linka uma atividade na outra, o efeito cascata acontece naturalmente. Estacas. Aqui, infraestrutura, estaca, blocos, baldrames, permeabilização de baldrames. Com relação ao muro de arrimo, eu também posso começar a estaca junto. Essa estaca daqui com essa estaca do, do solo. Na verdade, é o seguinte, a ideia é a gente fazer primeiro a da construção e depois fazer a do muro de arrimo para poder cavar, não é? Então, cravei essas estacas, ou cravei as estacas da infraestrutura, ok, vou cravar as estacas do muro de arrimo. Tem um muro de arrimo lá que eu tenho que fazer. Muito bem. Há situações, pessoal, onde você tem que fazer primeiro o muro de arrimo para depois cavar o terreno para fazer as outras estacas, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai assumir que dá para fazer desse jeito. Ah, vou fazer então agora. As estacas vão começar depois das estacas da infraestrutura. Pronto. E as outras atividades também já se deslocaram. Pilares. Pilares eu tenho que estar com já terminada a parte da infraestrutura, né? Então vou colocar aqui depois de impermeabilização de baldrames, que é 9, certo? Vou diminuir um zoom aqui para a gente poder enxergar como é que essas atividades estão se relacionando. Ó. O projeto já está aqui durando. O projeto já está com a duração. Daqui a pouco. O projeto ainda não está apresentando a duração, não. Nós esquecemos de um detalhe que eu vou já fazer.
Fechamento, alvenaria. Bom, a alvenaria só vale a pena depois que tiver a superestrutura terminada, né? Vou colocar depois da desforma da laje, tá? Então a alvenaria vai acabar aqui, vai começar depois da 21, muito bem, depois da 21. E a alvenaria do 8 tons e caixa também depois da 21, certo? Deixa eu só checar isso, alvenaria de 8 tons e caixas, depois da 21. Ah, tranquilo. Revestimento. Tem que ocorrer depois da alvenaria, o chapisco, né? Obrigatoriamente, não vai ser depois da 23. Revestimento de piso. O contrapiso vai ser. Vamos colocar depois da superestrutura, que é ali desse forma da laje 21. Estrutura de madeira e telhado, aí a gente já vai ter que ter terminado a superestrutura, né? Também, 21. Ah, isso. Esquadrias de alumínio, contramarcos, esquadrias e vidros. Isso tem que ser depois que a alvenaria está pronta, 23. Esquadrias de madeira, a mesma coisa, depois da 23. A churrasqueira. Churrasqueira eu posso até deixar para o final, mas como ela tem um pouco de alvenaria, eu vou mandar começar depois que a alvenaria terminar lá, o 23. Instalações hidráulicas já está colocado. Instalações elétricas. Ah, depois também da alvenaria, 23. Gesso. Gesso eu vou fazer depois da alvenaria também, 23. Começar o gesso. Pintura já está feita, e vem aqui depois do gesso. Serviços externos, muro. Olha, o muro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse muro para acontecer depois já da instalação provisória e terraplenagem. Já vou começar a fazer o muro, tá? E esse aqui vai ser tipo uma obra separada, o muro, contrapiso, isso aqui é relativo ao muro e à calçada, né? Então, que horas terminou a terraplenagem? Ah, exato, a terraplenagem é 4. Então, o muro vai começar aqui 4. Contrapiso e regularização 64. E o revestimento cerâmico 65. Serviços finais, eu vou colocar aqui para ele terminar junto com a limpeza final, tá? Então a limpeza final é 69, eu vou colocar aqui. Tá, mas a limpeza final tá vindo depois. Ok, serviços finais. Vamos selecionar aqui o que é que está acontecendo mais tarde. Revestimento cerâmico, serviços finais vai ser depois desse revestimento cerâmico aqui do serviço externo. Então será 66. 66. E aí a gente tem o nosso projeto teoricamente terminado. Veja que interessante. O projeto vem todo aqui, vem seguindo ao longo do tempo, né? Então ele vai aumentando para a direita. Mas tem uma parte do projeto aqui, essa parte do projeto, ela está deslocada do resto. Ela está linkada somente lá no começo, porque isso aqui é a da construção do muro. Eu posso, inclusive, vamos dar uma olhadinha que daqui a pouco a gente vai dizer o que é que faz com ela. Mas veja, tem uma coisa que eu não resolvi ainda, que é o seguinte, já vou dar uma dica para você. Se você vier aqui em exibir e vier a estrutura de tópicos, se você puser nível 1, ele vai mostrar todo mundo que está com um nível aqui na EDT. Se você quiser nível 2, ele bota todo mundo com 1 e com 2. E se você quiser nível 3, ele mostra 1, 2 e 3, tá? Então eu vou voltar para o nível 1. Por quê? Porque eu sei que todas essas atividades aqui, ó, elas são atividades filhas do projeto maior. E aí selecionei todas e vou fazer assim, tarefa, vou recuar todas para elas virarem subtarefas da tarefa mãe, que é o projeto. Então meu projeto agora está com 123 dias.
e ele agora está completo, né? Exibir aqui nível 3 porque agora tem 3 níveis e está todo colocado. Vou só salvar aqui para a gente poder... Cronograma de residência inicial, 20 traço. Bom, o que mais que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode só dar uma analisada no projeto. O projeto está aqui. Informações do projeto. Se eu clicar em estatísticas, eu tenho que esse projeto eu estou prevendo 123 dias, começando do 15/3, vai até dia 1 de setembro. Ok? Por enquanto não tem um custo, por enquanto não tem um trabalho. E isso é o que eu gostaria de abordar com vocês agora, tá certo? Nós vamos começar a colocar custos. Eu vou começar com vocês pelo custo de mão de obra, que é o mais simples, tá bom? Então veja só, no project, para você começar a colocar custos, a gente tem que dizer para ele que recursos estarão disponíveis para o projeto, tá? Então a gente vai dar uma parada por enquanto de observar as atividades e vamos observar agora, dentro do mesmo arquivo, outra planilha que é a relacionada a recursos. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Se você vier aqui no menu Tarefa, vier aqui na setinha do gráfico gigante, você vai ver uma opção que é Planilha de Recursos. Quando você faz isso, aparece uma planilha Excel, tá? Então veja, é uma outra tabela separada das atividades. E aqui, por exemplo, o meu projeto, ele vai ter pedreiro, certo? Ele vai ter um pedreiro. Ele tem um cargo chamado pedreiro, ele tem um chamado ajudante, ele tem um chamado pintor. E eu só vou trabalhar com mão de obra por enquanto. Mão de obra, nada de material. Mão de obra, eu sei que aqui, ó, trabalho é trabalho porque o tipo de custo que o Project permite que eu coloque, ele só tem 3 tipos. Um chama trabalho, outro chama material. Então, trabalho é mão de obra. Material é o que o nome fala mesmo, material que é utilizado na atividade. E custo é um terceiro tipo de custo que o Project interpreta ou aceita que você coloque, mas que não é nem mão de obra, nem é material. A única observação que eu queria fazer para vocês era o seguinte: existe, quando a gente pensa em mão de obra, a gente só pensa em ser humano. E exatamente é isso, mão de obra, né? Porém, para o project, trabalho se refere a tudo que você pode pagar por hora. Então, uma pessoa, o salário dela por hora você pode pagar. E isso também se aplica a máquinas. Por exemplo, um trator, ou um guincho, ou alguma coisa que você pague por hora ou por dia, você alugue, que você tenha o custo em unidade de tempo, ele atribui como sendo trabalho. Ok? Muito bem. Então, só a título de curiosidade, eu vou colocar aqui também uma grua. Pronto. Eu tenho o tipo, então, só vou trabalhar com trabalho, só vou trabalhar com trabalho, é ótimo. Só vou manipular os recursos do tipo trabalho. A unidade do material não preciso, as iniciais também não, nem grupo. Agora, unidades máximas é quantas unidades deste recurso eu vou disponibilizar para o meu projeto, tá certo? O project, ele não te diz quantos pintores você vai precisar ou quantos pedreiros, não. Você que disponibiliza antes. Depois, se faltar, ele avisa. Mas você tem que disponibilizar. Então, eu vou dizer que eu vou contar com 3 pedreiros, preencher isso aqui com 300%. Ajudante, eu vou ter também
5 ajudantes. Pintores, eu vou ter 2 pintores. E eu vou ter uma grua. E aqui eu vou colocar quanto é que eu gasto por hora com o pedreiro? R$ 10. Com o ajudante, R$ 6. E o pintor, R$ 12. E a grua, por hora? Por hora ela custa R$ 50. Também tem a opção de a gente colocar a taxa de hora extra, isso eu vou abordar só mais lá na frente. Tem uma coisa chamada custo por uso, que eu também vou abordar com vocês um pouco mais lá na frente. Mas seria uma taxa que você tem que pagar toda a vida que utilizar aquele recurso. Tá certo? Por exemplo, a grua. A grua ela custa R$ 50 por hora, mas pode, no meu contrato diz que se eu precisar da grua, eu vou ter que arcar com o transporte dela para a minha obra, depois o transporte de volta, independente de quanto ela custa por hora. Então, é R$ 50 por hora, mais o transporte. Então, esse transporte seria o custo por uso. Eu podia botar aqui, por exemplo, R$ 1.000. Mas vamos deixar em branco por enquanto. Então, vejam, vou só salvar aqui. Eu defini 4 recursos. 4 recursos. Esses recursos eu vou agora atribuir, e o termo é esse, às minhas atividades. Vou atribuir os recursos às minhas atividades. Como é que eu faço isso? Vou ter que voltar aqui para o gráfico de Gantt, né? Gráfico de Gantt. E existem basicamente 3 maneiras de a gente fazer essa atribuição, tá? Vamos por partes. Vamos para a primeira. A primeira mais simples é essa aqui. Instalações provisórias e terraplenagem. Eu vou dizer que eu vou usar... Opa, desculpa. Eu vou dizer que eu vou usar como recurso só um ajudante. Uma pessoa vai fazer isso para mim. Quando eu faço isso, ele escreve o recurso aqui no gráfico de Gantt. E aí, se a gente pedir para aparecer as seguintes colunas, veja. Trabalho e custo. 5 dias de 8 horas dá 40 horas. Ok. A um custo de R$ 6 por hora, eu tenho R$ 240. É isso de mão de obra que vai me custar essa atividade aí. Essa segunda eu também só vou usar um ajudante. Veja, essa é a maneira mais simples. Meu projeto já está com R$ 336 e com 56 horas de trabalho necessárias para que ele aconteça. Bom, com infraestrutura, eu também só... Vejam, eu vou colocar aqui que eu preciso de um pedreiro e de um ajudante. Do bloco, também de um pedreiro e de um ajudante. Quando eu faço isso, pessoal, 48 horas vezes quanto custa um pedreiro e ajudante por hora, multiplicado por 48 horas, né, vezes isso, vai dar R$ 384. E vejam que ele vai fechando aqui na atividade mãe e no projeto inteiro. Baldrame também, um ajudante e um pedreiro. Eu posso inclusive copiar aqui, ajudante pedreiro. Eu vou colocar também aqui Ctrl C e agora Ctrl V. Ele calcula para mim. Ok? Muro de arrimo. Aí você diz assim, professor, e se determinada atividade eu preciso de um pedreiro com 2 ajudantes, por exemplo? Pode, pode. Mas eu vou fazer isso de outra maneira. Como? Aqui, se você clicar aqui em cima, eu estou nessa atividade, clicar em detalhes, aparecem essas informações aqui embaixo. Então, para cada atividade que eu selecionar em cima, eu tenho as informações dela aqui embaixo. Se eu vier em estaca, o que é que acontece? No recurso, eu vou colocar um pedreiro, vou colocar um ajudante, só que aqui eu vou colocar um pedreiro e 2 ajudantes, certo? E vou clicar em OK. Quando eu faço isso, aqui na atividade fica pedreiro, ajudante 200%, e ele fez a conta aqui para mim.
Então veja, aqui tinha um pedreiro e um ajudante. Estava dando. Ah, mas aqui foi 160 horas, 6 dias. Não, desculpe, 10 dias. Vamos achar um pedreiro e um ajudante com 2 dias aqui. Só o ajudante com 2 dias. Ah, ajudante e um pedreiro, 2 dias, 32 horas. Aqui não são 32 horas. Ó, veja de novo, 2 dias de trabalho, mas deu 48 horas. 48 horas entre pedreiro e ajudantes. E o total, R$ 352. Vamos repetir aqui. Se eu tiver pedreiro e mais 2 ajudantes aqui, eu posso simplesmente fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Vai funcionar. Pilares, a mesma coisa. E alvenaria do muro de arrimo aqui. E impermeabilização aqui. Então tá aí, eu tenho o custo do serviço do muro de arrimo. Vou abrir aqui um pouquinho. Vamos pular um pouco. Deixa eu colocar aqui. Cadê a pintura? Pintura. Pintura. Eu vou precisar de um pintor e de um ajudante. E vou agora copiar essa equipe toda para cá. Como se fosse o Excel. Só fiz arrastar essa abinha aqui. Veja que à medida que eu vou fazendo isso, ele vai calculando o custo e vai fechando o custo do meu projeto. Então, só para efeito de a gente poder da gente poder terminar aqui tem um número, vamos fazer o seguinte, muro de arrimo aqui, eu vou acrescentar, aqui eu coloquei pedreiro, pintor, não foi? Não, aqui eu não vou acrescentar não, superestruturas. Vai ter ajudante, a grua e o pedreiro. Então, eu vou colocar aqui, vou aplicar esses 3 aqui. Alvenaria, só pedreiro e ajudante, ajudante com pedreiro. Aqui a mesma coisa embaixo. Chapisco, chapisco eu vou fazer só o ajudante fazer. Investimento de piso, aí sim eu já preciso do pedreiro e preciso do ajudante. A cobertura também, pedreiro e ajudante. E esquadrias, pedreiro e ajudante. Esquadrias de madeira também. Churrasqueira, desculpe. Instalações. Instalações, aí aqui eu precisaria hidráulicas. Pode ser o pedreiro e o ajudante. Só para a gente terminar aqui. Agora notem o que está acontecendo. Estão aparecendo aqui, ó, esses bonequinhos vermelhos. Daqui a pouco eu vou mostrar. Aqui, pedreiro e ajudante. Gesso, vai ter também um ajudante. Vai ser só ajudante. Parede já foi. Serviços externos, muro. Aqui um pedreiro. Opa, só coloquei uma. Aqui, ajudante pintor, tá certo. Aqui é pedreiro e ajudante. E serviços finais eu vou colocar aqui ajudante 3. Limpeza final, ajudante 4. Clique OK. Fazer esse painel sumir, clicando aqui em detalhes. E agora, depois que eu coloquei toda a mão de obra que eu vou usar em cada atividade, eu tenho
Duas coisas, o projeto já me permite calcular aqui, eu já sei qual vai ser o meu custo de mão de obra do projeto, mas ele também me sinalizou algumas coisas. Esses bonequinhos vermelhos aqui, eles significam superalocação. Você está tentando utilizar um, um recurso que você não tem disponível. O que é que quer dizer? Como é que eu visualizo isso? Se eu puser o mouse aqui em cima, do bonequinho, é para aparecer uma mensagenzinha, não está aparecendo, mas a gente pode ver aqui. Se você vier no gráfico de gancho, planilha de recursos, vejam que pedreiro e ajudante, eles estão vermelhos. Quer dizer que esses dois aqui estão superalocados. Precisava de mais gente para executar o trabalho que eu quero que eles executem. Qual é a solução para isso? Por enquanto, a solução que eu vou ensinar para vocês o Project calcula quanto? Não, o Project não calcula. Você que vai atribuindo. Tá? Ajudante, se eu colocar aqui, ó, mais um, 6. E se eu colocar um pedreiro, mais um, 400, vamos ver o que é que acontece. Eu vou voltar lá para o Dante, vejo que a quantidade de bonequinhos vermelhos diminuiu. Porém, vou voltar lá para a planilha de recursos, ainda estão vermelhos. Aqui eu vou botar 5 pedreiros, 7 ajudantes. Vejam que os dois ficaram pretos. Se eu voltar agora para o gráfico de Gantt, vai ver que sumiram todos. Então, não tem um problema de alocação. Ok? Então, voltando aqui, recursos, planilha de recursos, não tem problema aqui, não está sinalizado com vermelho, então eu vou precisar de 5 pedreiros e 7 ajudantes. A não ser que eu faça modificações aqui na execução do meu projeto, e aí isso é um tópico que a gente vai avançar nas próximas aulas, tá? Você fazer um nivelamento de recursos. Mas vejam, essa é a maneira de alocar recursos. Eu só mexi hoje com a mão de obra para vocês, tá? Somente mão de obra. Depois a gente vai fazer a alocação de recursos também, de material e de custo. Então vamos por partes. O objetivo era ver somente a alocação de recursos do tipo mão de obra. Tá bom? Então, deixa eu só voltar para cá. Então, com esse vídeo, eu espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, podem voltar e verificar como é que eu fiz, tá? Para ajudar melhor vocês. Com esse vídeo, eu vou passar uma atividade para vocês executarem baseadas nesse vídeo. Tranquilo? Aí a gente fecha esse ponto de alocação de recurso do tipo trabalho, tipo mão de obra. Só voltando, veja, quando eu estava utilizando aqui o Project, eu acrescentei a coluna EDT, ela não vem automaticamente, tá certo? Eu acrescentei também as colunas trabalho, trabalho é horas, horas de trabalho, e também a coluna custo, tá? Quando vocês estiverem executando as atividades de vocês, fiquem à vontade de fazer isso. Isso aqui, se eu chegar nessas duas colunas e colocar ocultar coluna, ele não apagou nenhuma informação. Ele somente deixa de mostrar. Eu posso voltar aqui para trabalho e posso voltar aqui para custo. Ok? Muito bem. Antes de terminar esse vídeo, eu queria só mostrar para vocês o seguinte. Já adiantando alguma coisa que a gente vai ver no futuro. Aqui no gráfico gigante eu tenho todo o projeto. Vou só deixar ele assim. E veja só. Se eu clicar com o botão direito do mouse nessa área branca e mostrar ocultar, eu clicar aqui em tarefas críticas, ele vai marcar em vermelho todas as tarefas que são críticas. De novo, crítica são as tarefas que não têm folga. Se elas atrasarem, o projeto pode atrasar. Tá? Existe outra maneira de você ver bem quais são as tarefas críticas. É você vir aqui em exibir, aqui, ó, realçar, vou clicar em crítica. E aí ele vai deixar as críticas
todas amarelinhas. Essas amarelinhas aqui são as tarefas críticas. Eu ainda posso aplicar um filtro, ele filtrar somente as críticas, ele some com as outras e vai me mostrar somente as críticas. Então essas são aquelas que não tem folga, ok? Então eu vou voltar aqui para sem filtro, todas as tarefas, e aqui eu vou botar realce apenas nas tarefas críticas. Ok? Aqui eu tiro o realce, sem realce. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje. E eu espero que vocês complementem esse vídeo aí fazendo a atividade que eu vou postar no site, tá certo? Então, até a próxima aula e façam a atividade para ficar com esse conhecimento bem assimilado, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.